Olá, irmãos, estamos aqui novamente para mais um vídeo, este sendo o sexto vídeo da série Conhecendo a Bíblia. Se você não assistiu os demais vídeos, volte lá no playlist, lá no canal Saulo Rodrigues da Costa, no YouTube, e acesse os demais vídeos, porque essa é uma sequência, né? E nós estamos dando continuidade a assuntos anteriores, então todos têm que ter um conhecimento prévio para continuar avançando. Para que nós possamos avançar mais hoje, os que já estão assistindo vão ter mais facilidade. Se você não assistiu os demais vídeos, vai ter um pouco de dificuldade. Aos que estão assistindo, vamos continuar então. Nós paramos no último vídeo, irmãos, falando que as tribos de Israel são os filhos de Israel que formaram as demais as tribos, que são os estados, como fossem os estados. Falamos que Jerusalém era como se fosse a capital. Fizemos algumas comparações para facilitar o entendimento. E mais no finalzinho do vídeo, nós vimos que aquelas 70 pessoas desceram ao Egito. Estava passando uma grande fome na região de Canaã. E como José estava no Egito e chamou sua família, Israel então desceu com seus filhos, com toda a sua família para o Egito, para se alimentar ali. E lá no Egito eles ficaram 430 anos. Nós vamos ver que em determinada situação, em determinada passagem, foi profetizado que eles ficariam ali 400 anos como escravos do povo de Israel. E de fato foram 400 anos como escravos, mas eles passaram lá 430 anos. Dá-se essa diferença de 30 anos aos anos, né, de José, quando José era um dos principais ali no Egito. Então o povo de Israel não era escravo, e enquanto os reis conheciam a José, o povo não era escravo. A partir do momento que passou-se, os demais reis que não tinham conhecimento de José, então o povo de Israel passou a ser escravo naquela nação. E o clamor daquele povo chegou a Deus, e Deus então providenciou um libertador para o povo de Israel, que foi Moisés. Moisés foi levantado para libertar o povo de Israel. E o povo de Israel, então, após aquelas pragas que o Senhor mandou sobre o Egito, saiu então do Egito em direção a Canaã. E o Senhor não deixou que eles fossem direto pela terra dos filisteus, porque o Senhor disse para que eles não tenham medo da guerra e retornem ao Egito. Mas quando o povo chegou em determinado local, onde diante deles se encontrava o mar, e atrás deles vinha o exército de Faraó para aniquilar com aquele povo, o povo então murmurou. O povo teve desejo de nunca ter saído do Egito, e o povo então colocou Moisés à prova em uma situação muito difícil. Mas o Senhor falou com Moisés, e o Senhor falou que ia mostrar então ao povo, né, o seu poder. Irmãos, que tristeza. O povo que já tinha visto todos aqueles milagres que o Senhor tinha feito através de Moisés ali no deserto, agora diante daquela situação murmurava, voltava atrás, queria voltar para o Egito. E eles clamaram assim: olha o mar vermelho, olha o mar vermelho. O povo de Israel assim exclamou: viemos de tão longe para morrer aqui, veja que horror. Falta de fé, irmãos. Mesmo vendo todos aqueles milagres, mesmo vendo tudo que o Senhor tinha feito através de Moisés, aquele povo ainda não tinha fé o suficiente para passar por aquela provação. Mas Deus se manteve fiel, e o povo passou pelas águas a pé firme, a pé seco, e o restante do exército do Egito foi então aniquilado naquelas águas. E para a conquista de Canaã, o Senhor então mandou que ele enviasse espias para espiar a terra de Canaã. Era para aquele povo ir vencendo, sendo vitorioso. E Moisés determinou então um
um príncipe de cada tribo para espiar a terra. E foram então 12 príncipes, um representando cada tribo. E ficaram naquele local espiando a terra, uma terra que mana leite e mel, como a promessa do Senhor. Uma terra onde precisava 2 homens para carregar um cacho de uva. E esses homens ficaram 40 dias e voltaram para dar o relatório. Então eles falaram: olha, a terra mana leite e mel, os cachos de uva são assim, as frutas são assim, tudo é maravilhoso. Mas os homens são muito grandes. Nós éramos como que um inseto, né? Diante daqueles homens. E eles também nos viam, sim, como que gafanhotos, como que um inseto. E por que eu estou dizendo insetos? Porque foi como eles se viram diante daqueles homens. Mesmo vendo a grandiosidade de Deus, mesmo vendo todos os milagres ali no Egito, mesmo vendo o milagre da travessia, eles continuavam se vendo pequenos. O mundo sempre vai nos ver pequeno. Ele disse: olha isso. E eles também nos viam assim. O mundo vai continuar sempre nos ver como pequenos. Mas nós, irmãos, nós não. Nós somos filhos do Altíssimo. Não podemos nos ver assim. E eles se viram assim como pequenos e voltaram dela, que relatório desanimou toda a tribo, que caiu em choros. Mas 2 homens, Josué e Caleb, disse: não, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, o Senhor vai nos abençoar, nós vamos vencer, nós vamos conseguir. Mas eles foram vencidos e assim o povo não entrou na terra. E o Senhor então determinou que aquele povo ficasse rodando, perambulando pelo deserto por 40 anos. E aqui cabe uma informação muito importante, irmãos. Por que 40 anos? Por que o povo não ficou no deserto ali por 39 anos, por 29 anos, por 25 anos, mas ficou por exatos 40 anos? A resposta está na palavra de Deus. Há irmãos que dizem que não existe essa história de pecadinho e pecadão, que tudo é pecado. De fato, eu também aceito e concordo que tudo é pecado, que tudo que é contra a vontade de Deus é pecado. Mas o Senhor faz diferença entre os pecados. E eu entendo haver pecadinho e pecadão. Tanto é que esses 40 anos foram o peso, a medida da culpabilidade daquele povo. O Senhor falou assim: olha, para cada ano, porque aqueles espias haviam ficado espiando aquela terra por 40 dias. E o Senhor fala: olha, para cada ano que os espias ficaram espiando a terra, será 1 ano no deserto. Portanto, o peso do Senhor é sob medida, de acordo com a sua culpabilidade. E o povo de Israel teve que ficar ali por 40 anos. Está lá em Números 14, 33 e 34. Israel passou 40 anos no deserto, sendo 1 ano para cada dia que os espias ficaram em Canaã. Pode ler lá em Números 13 e 25. Irmãos, depois desses 40 anos, o Senhor levantou um novo libertador, um novo líder para o povo de Israel, que foi Josué. Mas essa é uma outra história que vai ficar para o próximo vídeo. Está tendo alguns mosquitinhos, os irmãos estão vendo, eu estou aqui no sítio, mas não vai impedir da gente falar. Vamos fazer uma retrospectiva? O Senhor criou o mundo, o Senhor criou a terra, o Senhor criou o homem. O homem caiu em pecado e trouxe grande maldição a todos os demais humanos que iriam nascer. Mas o Senhor providenciou um livramento, que é o Senhor Jesus Cristo. Até chegar nesse livramento, que é o que nós estamos estudando, a humanidade passou por várias situações. E uma delas é que ela, já no início, caiu em pecado de uma forma que Deus não queria mais o mundo, e o Senhor acabou com o mundo, com a terra, em um dilúvio, livrando apenas Noé e os seus filhos, suas noras e sua esposa, 8 pessoas. E depois desse livramento, a terra se povoou novamente e continuou a sendo motivo e palco de pecado. E Deus então determinou que haveria de buscar um homem para dele formar uma nação para si, e chamou a Abraão.
que veio de Ur dos Caldeus, Abraão, que foi chamado depois de Abrão, que depois foi chamado de Abraão, não é isso? Porque seria pai de muitas nações. E de Abraão nasceu Isaque, de Isaque nasceu Jacó, de Jacó nasceram 12 tribos. Eles então desceram para o Egito, onde desceram com 70 almas, 70 pessoas, ficaram no Egito por 430 anos, e depois de 430 anos o Senhor levantou um libertador, que é Moisés. Moisés então libertou o povo e passou para sair em busca da terra prometida, que é Canaã. Mas por causa da desobediência, por causa do medo, por causa da pouca fé, eles tiveram que passar 40 anos no deserto. Cada ano correspondente a cada dia que os espias ficaram espiando a terra de Canaã. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente vai começar já, sem esses mosquitos, né? A falar a respeito de Josué e dos juízes, dando sequência aos nossos estudos. Voltando atrás, nós vimos que o Senhor levantou... irmãos, estava esquecendo um detalhe importante. Entraram 70 almas no Egito. Quando saíram 600 mil homens, sem contar mulher, crianças e um misto de gente. Importante nós lembrarmos que quando o Senhor chamou Abraão, pois sai da tua parentela, Abraão cometeu um erro e levou consigo a Ló. E Ló não era má pessoa, mas o Senhor tinha falado para Abraão para ele sair, deixar a parentela. Ele errou e levou a Ló consigo. Agora o povo de Israel comete o mesmo erro. Era para sair o povo de Israel. Saiu o povo de Israel e eles levaram consigo um misto de gente que foi motivo de grandes tragédias para o povo de Israel durante esse período ali no deserto. Irmãos, a desobediência, às vezes nós fazemos as nossas coisas por conta própria, sem consultar o Senhor, traz consequências terríveis às nossas vidas. Mas nós vamos ver que o Senhor depois deu vitória através de Josué. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade. Lembrando, de Abraão nasceu Isaque, de Isaque nasceu Jacó, de Jacó nasceram 12 tribos, entre elas Judá e José. José foi para o Egito, depois todo o povo foi para o Egito, um total de 70 almas. Eles passaram ali no Egito 430 anos. Depois de 430 anos o Senhor levantou um libertador, que era Moisés. Eles foram para Canaã, por causa da incredulidade. Não foram direto para a sua terra, ficaram no deserto 40 anos. Um ano para cada dia que foram espiar a terra ali e não acreditaram no Senhor. Tem uma passagem lá em Gênesis que fala, uma profecia que fala que eles ficariam por 400 anos como escravos. E eles passaram 430. Eu já falei isso no vídeo. Não vou dar citação. Você procura aí como um exercício onde está escrito que eles passariam 400 anos no deserto. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado.